Olá, olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem tá chegando. Sabadão, mais uma live. Vamos que vamos. Mais um sábado. Oi, Dani. Mais um sábado a gente aqui. Thalita chegando, Dani chegando. Nosso encontrinho de sábado já tá virando rotina, né? Gostou, Dani? Você viu? Cabelo enrolado, transição acontecendo. Olá, Renato! Vamos chegando, pessoal. Será que o Dingó vai cumprir a promessa de vir de terno? O professor de La Casa de Papel. Será que eu tinha que colocar a música de La Casa de Papel de fundo? Será? Para receber ele? Ele chegou! Aê, Oi, boa tarde! isso aqui é coisa de jovem, eu não sei mexer nessas coisas de jovem. Essas coisas de jovem, de igual para, que a gente sabe que a gente não é jovem, a gente só está tentando fingir que ainda sabe mexer. Não, você é jovem, eu não. Ah, para, só 4 anos de diferença, não vamos mentir, É, né? Eu amo essa camisa sua. então, já que eu não resolvi fazer o cosplay, eu resolvi pelo menos pôr uma camisa pra causar, né? Causar uma boa impressão nas pessoas que assistem. Vou ficar falando de terapia, né? Essa coisa de psicólogo Mano, a que gente lida tem com que capital, né? defender, a gente tem que defender o SUS, né? Olha, o Veras entrou. Eu só preciso que ele me confirme uma informação para saber como me comportar. A minha psiquiatra está assistindo a isso, Brasil? Se ela estiver assistindo, eu saio agora, porque semana que vem vai ter o quê? 3 vezes a minha medicação. Então vamos lá, né? Se apresenta um pouco pra gente aí, dá um resuminho do que você faz da vida. Pra gente não, que eu tô cansada de saber o que você faz da vida, né? Pra quem tá assistindo. Então, primeiro, obrigado, Pri, pelo convite. Tô nervosa, porque, né? Você é tipo a Marília Gabriela do rolê e vem altas pessoas importantes aqui. E aí, tipo, tirando o Lucas, que é um fudido, agora é eu, né? Porque o resto foi só as pessoas importantes. E aí, o Vera está falando que vai chamar a sua terapia, sua psiquiatra. Melhor não, melhor não. Então, eu sou psicólogo, formado há um tempinho, com mestrado e doutorado em educação. E aí, nesse negócio de fazer mestrado e doutorado em educação, eu acabei conhecendo a história da psicologia na interface com a história da educação, que foi o negócio que eu fui fazer pesquisa durante algum tempo. Você está bebendo vinho? É tipo, podia beber? Claro que pode beber. Nossa, eu tô, tipo assim, mó... Que é o POC, tipo, com Eu tenho os dois, café. que é para não ficar bêbado. Então, aqui dentro Entendi. não sei o que tem, aqui é vinho. Mas eu já estou Ah, tá. bebendo desde a hora do almoço, então sei lá o que vai acontecer. Entendi. Então é isso, assim, na verdade, é um psicólogo com formação em educação que Uhum, resolveu pensar a história da psicologia. uhum. E aí, que é nesse cenário que vai surgir essa pira que a gente conversou, né, assim, que diabos essas duas coisas têm em Onde comum, que né, elas se assim. encontram, né? Isso que é o bom da psicologia, né, Jingó? Eu acho que assim, a psicologia é uma área que por si só tem dificuldade de achar as respostas, né? Acho que a gente lida com um ser humano bastante complexo e, como tal,
a gente vai ter essas fronteiras ligadas a muitas áreas, né? Então, a gente consegue pensar a história como ligada, acho que com quase tudo que a gente trabalha ligado ao ser humano, né? Mas como é que a gente chega na clínica? Eu estou muito curiosa para saber, porque eu também não sei. Tá, eu também não. Eu vou falar umas bobagens que eu andei pensando, que eu venho pensando há um tempo. Mas eu acho que o rolê, assim, né, quando você diz que a história pode ajudar diversas disciplinas na humanidade, né? Tipo, sim, é pena que não necessariamente as pessoas estejam atentas ao que a história pode nos sinalizar, né? Sim, E sim. aí eu posso estar falando uma bobagem, outros colegas professores que estão aqui, eu não sei o que eles sentem, mas a impressão que eu tive, lembrando quando eu me formei em psicologia, né? E quando eu olho para o tempo que eu dou aula, me parece que a formação em psicologia ela contribui muito pouco para a gente pensar historiograficamente. Assim, ela contribui muito pouco para a gente pensar que esse ser humano, e aí falando em behaviorismo, né? Já que esse ser humano se comporta a partir da seleção, dos 3 níveis, né? Dos 3 níveis de seleção, no fator cultural, a gente é muito ruim em pensar essas variáveis históricas, né, que nos constituem. Sim, sim. Acho que até porque, assim, eu não sei, acho que tem uma ideia no senso comum muito difundida que olhar para trás é ruim, né? Então, aquela ideia assim de olhar para frente, é para frente que se anda, essa ideia difundida na cultura, que a gente acaba chegando na ciência misturado com isso tudo, né? E eu vejo que muita gente fala assim, sei lá, depressão é excesso de passado, né? Aquela história é como se olhar para o passado fosse a causa da depressão de alguém. Então, acho que também tem diluído na cultura essa ideia de que olhar para frente é mais produtivo, porque olhar para frente a gente pode fazer alguma coisa com isso. E às vezes o próprio terapeuta apressado pode cair nesse erro, né, na hora de terapeutizar. Então, assim, reconstruir a senhora, sua esposa, carinhosamente apelidada de Fenner Brown, ela, ela tem. Ela nunca te contou isso, que eu chamo ela de Não. Fenner Brown? É maravilhoso esse apelido, né? True. Muito bom. A Fenner Brown me falou que reconstruir também a nossa história, reescrever essa história, olhar para trás, também é um pedaço de conhecer quem a gente é para tentar ver o que vai fazer com isso, né? Mas acho que, assim, só olhar para trás já é legal, né? Já é Então, bom. sim, porque eu acho que o que Fenner Brown sinaliza, e eu concordo com o que ela está apontando, é assim, que talvez seja, quer dizer, para eu começar a falar minhas bobagens, né, se eu tentar organizar esse negócio, que assim, para que diabos serve história, né? Assim, quando eu estou pensando em história com H maiúsculo ou historiografia, para que esse negócio serve? E uma das definições que a gente poderia pensar é que ela serve para mim permitir entender o presente de uma forma diferente, né? Então, se eu for pensar isso, né, já num possível diálogo ali com a psicoterapia, é isso. Assim, eu vou fazer o que com essa história desse paciente, fazer com ele, né? Assim, não fazer dessa história, mas que história é essa que ele vai fazer sobre o passado dele, de tal forma que a gente possa ler o que acontece hoje, né? E eu acho que, sim, a psicanálise, nesse sentido, acho que ela volta um pouco melhor para a história do cliente como um todo. Acho que ela volta mais e volta com mais tranquilidade. E muitas vezes, quando a pessoa entende, acho que apressadamente o behaviorismo, e às vezes isso pode acontecer até com os próprios terapeutas, ele pode ter a impressão de que voltar parece um tempo perdido. Então, assim, às vezes a pessoa recupera histórias, e eu faço muito isso, eu puxo muito o cliente, principalmente no começo,
para dar uma olhada lá atrás, o que aconteceu, como é que, é o que você falou, como é que de fato ele chegou nesse ponto que ele está. E eu vejo que, assim, às vezes tem um incômodo de alguns terapeutas ou do próprio cliente, que para que eu vou ficar falando disso? E acho que esse é o ponto legal que você coloca, né? Falar disso ajuda a gente a entender que caminhos a gente tomou, quais foram as variáveis que nos trouxeram para o lugar que a gente está. E sem conhecer isso, não tem o que fazer com depois. Sim, que eu acho que a gente vai, que eu estou concordando contigo também, eu acho que uma ideia de que talvez não, né? Assim, eu acho que eu nunca recebi um paciente que estava tranquilo de falar assim, não, beleza, vamos tomar o tempo que precisar para mudar a minha queixa. Assim. Eu nem estou sofrendo mesmo, né? Assim, tá de boa. Assim, a demanda, via de regra, chega para ser resolvida ontem, né? Que diz da própria forma como as pessoas lidam, né, com a sua saúde mental, né? Assim, via de regra, a gente é muito bom em deixar isso de escanteio até a hora que esse negócio chegou num patamar que a gente fala assim, pô, fudeu, tem que fazer uma coisa com isso, né? Uhum. E aí, via de regra, cai no nosso colo essa demanda, que ela é muito urgente, de mudanças de relações que se colocam com uma necessidade muito urgente, e aí, às vezes, a gente cai nesse canto da sereia, né? Especialmente quando eu estou pensando na análise do comportamento, que aí é um campo que gosta muito de pensar em tecnologias comportamentais acho que o Lucas quer falar. Ele hoje não fala nada. Acho que ele está se manifestando, ou talvez é a Clarice. Porque na live da Carol, a Clarice mandou a risada na hora do assunto mó sério. Aí ele botou embaixo, foi a Clarice. Entendi. A Clarice é muito mais legal que ele. Ninguém duvida. Mas que é isso, né? Assim, eu acho que a gente cai nesse canto. Talvez o analista de comportamento caia mais facilmente nesse canto da sereia, porque a gente vem de uma tradição, de uma ideia de tecnologia do comportamento, em que a gente é capaz de analisar as variáveis das quais o comportamento é função, eu posso mudar esse negócio, né? Uhum. E aí a gente fica nessa grande fantasia de que é possível, rapidamente, entendidas as relações estabelecidas ali, eu mudo a contingência. Tipo, né, talvez não seja assim. Entendi. Não precisasse ser tão rápido. Não precisasse. Eu acho que a pressa tem sido na clínica a grande... Acho que um dos grandes problemas das críticas que eu enxergo, que eu escuto da análise do comportamento na clínica tem sido disso, a pressa em resolver, que é também o principal motivo pelo qual as pessoas procuram um analista do comportamento. Então eles chegam lá e falam assim, fiquei sabendo que essa é a abordagem que resolve o problema mais rápido. Então eu quero rápido. E rápido, às vezes, ele quer olhar para frente, ou no máximo para hoje, né? Ou no passado muito, muito pronto. Sim. Você chegou a acompanhar um pouco do que a gente conversou com a Carol? Não. Eu estava me fudendo fazendo alguma coisa. Fim de semestre, né? Provavelmente era alguma coisa nesse sentido. Porque eu estou pensando aqui, que agora eu caí na vida de ocupar funções administrativas, então provavelmente, por exemplo, ontem à noite, grande parte da minha noite foi assistir vídeo da CAPES. Que legal! Bem animador. Um sextou, né? Maravilhoso. Sextou maravilhoso vendo o vídeo da CAPES sobre preenchimento de formulários. Bom, pelo menos você vai saber preencher formulários, eu já sei para quem perguntar. E eu acho que, assim, boa parte do que a gente tem tentado construir hoje com a análise do comportamento é entender também esse caldo cultural que se soma com o trabalho do terapeuta. Então, assim, não só entender a história pessoal do indivíduo, mas também o contexto histórico acaba sendo importante para entender
o adoecimento desse sujeito. Então, eu lembro da sua palestra que você fez lá no mestrado da UFMS, que a gente conversou um pouco sobre isso. Como a própria patologia vai sofrendo alteração ao longo da história. Então, só é patológico, ansiogênico, nesse tempo histórico, por uma série de contextos também históricos que levaram a essas classificações e tal. Então, a gente pensar no contexto histórico também tem sido uma coisa que a gente está tentando fazer enquanto terapeutas, né? Sim, sim, total. Então, porque vou até... Eu estava aqui todo nervoso, aí fiz um rascunho das minhas ideias para não ficar falando bobagem, mas eu acho que você está falando coisas mais legais que meu rascunho. Porque, que impossível, Rodrigo. Você, o seu rascunho é sempre melhor que eu. Não fala assim que eu vou chorar. Porque assim, quando eu fui pensar essa pira, que eu estava falando de história, e eu acho que o que você está falando me parece mais premente, assim, eu nem tinha pensado nessa parcela que vocês conversaram lá com a Carol, mas que assim, quando eu me via no lugar de fazer história da psicologia com a educação, e aí eu olhava para os meus colegas, é óbvio que eu sou obsessivo, filho, né? Piada. Novidade. Eu olhava para os meus colegas que faziam história da educação, e aí eu via assim, temáticas. Eu estudei lá no mestrado e no doutorado contribuições que os laboratórios de psicologia experimental deram para as reformas educacionais brasileiras num certo recorte de tempo. Tipo, porque é inútil, né? Comparativamente, sei lá, os meus colegas que estudavam, sei lá, a educação de negros no Brasil colônia para tentar entender se havia práticas de letramento entre negros, e aí para pensar a categoria negro escravo ou negro livre, etc. Uhum. Aí eu olhava e falei assim, caraca, né, esse cara fazia muito mais útil do que pensasse que de laboratório lá, X, fez alguma coisa. Uhum. E aí, quando eu vi, eu comecei a pensar que, na verdade, uma parte do que eu tinha aprendido a fazer em psicologia, e eu acho que em análise de comportamento em especial, que eu acho que a gente tem uma característica que, talvez aí deixando de lado nesse canto da sereia da tecnologia comportamental, que é a ideia de que a gente tem um conceito que chama história, né? História comportamental, história experimental, etc. Que tem uma vasta produção sobre o conceito, porque ele é problemático. Mas que no final das contas, o que eu acho que ele me ajudou a pensar é isso, assim, olha, quando eu estou lá sendo psicoterapeuta, ou seja, quando eu me coloco como psicólogo clínico, um certo setting, que é esse setting do consultório, o que eu estou fazendo, em alguma medida, é procurando as variáveis da história que exercem o efeito sobre a queixa que essa pessoa traz. E não só sobre a queixa, né? E quando essa pessoa chegar lá com a queixa compõe todo um emaranhado ali de relações que ela estabeleceu nos últimos X anos da vida dela. Se não é simplesmente, na minha cabeça, um mero arranjo de contingências do comportamento queixa que leva a per se a produção de saúde mental, que é o que nos interessa, né? E é isso que começou a me remeter muito. Travou. Voltamos. Dingó? Vocês estão me vendo? Só o Dingó travou ou eu travei aí também? Você diria, deu ruim aí para você? Deu, você travou. Você estava me ouvindo direitinho? Não, você travou também. Ah, então travamos. Voltamos. Tá, Você voltemos. estava começando a resposta quando você travou para mim. Então, porque qual parte do começo? Pode falar o que você quiser. Enfim, que eu mesmo pensando que o conceito de história comportamental ele tem problemas conceituais
Agora você É, travou de novo. é Oi? você que está travando. Vai bizarro, porque eu saí. Eu até saí da internet de casa e pus no 4G exatamente para isso não rolar. Talvez a internet de casa dê mais estabilidade. O 4G ele oscila mais. Vamos testar. Acontece. O Dingó saiu, foi dar uma passeada. Agora eu vou chamar ele de novo. Vamos aguardar. Vocês me ouvem bem, queridinhos? Tá tudo ok aí? Minha imagem e meu som tá chegando certinho, né? Beleza. Então o Dingó tá entrando de novo. Oi, vai ter que ser O no 4G Bolsonaro mesmo, derrubou o nosso sinal. Eu aposto que foi o Bolsonaro. Porque você veio com né? essa camisa do SUS Vou e lá, isso não né? pode, tá ok? Então, a internet de casa caiu. Vamos tentar no 4G aqui. Vamos tentar. A gente vai adaptando, não se preocupe. Enfim, O o Veras deu rolê uma ideia. Se você cair, a gente fala mal de você. Ah, fofoca, adorei essa ideia. Vai virar uma true, live de 2 horas. né? Imagina. É... Nossa, ainda mais vocês que já me viram levemente alcoolizado. Levemente, levemente, tudo bem, É... você me viu em um dos 2 episódios da vida que eu vomitei embriagado, você estava lá. Então, assim, a outra vez foi o Lucas que viu, mas você estava tão embriagado que não lembra que eu vomitei. Então, olha que legal. Olha, Tá vendo como é bom? Então, não era levemente, a gente já te viu bastante alterado, mas a gente ainda assim te ama, pode ficar tranquilo. Você é nosso professor preferido. então, porque o que eu estava tentando pensar é a ideia de que, se eu for pensar que o comportamento queixo faz parte de todo um padrão de funcionamento, o que eu estou pensando é que ele faz parte de uma história de relação que não envolve apenas né, assim, essa classe de respostas que a gente chama de queixa. Ela envolve um conjunto de outros padrões. Assim, que eu gosto de... O paralelo que eu costumo usar com os meus pacientes é a ideia do novelo de lã, sabe? Quando você começa a desfazer o novelo, ele vai amarrar em algum lugar. Ele vai estar amarrado em algum lugar, né? E que eu vou ter que desfazer aquilo. E que na minha cabeça isso quer dizer são os pontos de encontro entre as diferentes queixas. Porque, assim, me parece que há algo, no geral, nas relações comportamentais que ele estabelece, que me ajudam a entender como é que essas queixas diferentes estão relacionadas. E aí que eu começo a pensar que eu acho que pensar um pouco como historiador me dá um tanto mais de tranquilidade de assumir que isso vai levar um tempo, né? Porque agora eu vou ter que começar a entender uma certo conjunto de coisas que aconteceram no passado de alguém, a partir de um jeito que ele me conta, ou que ele dá, que ele pode acessar isso de uma certa forma, e que aí junto com ele a gente vai poder entender como é que isso se constrói, né? Assim, que história que ele conta para si mesmo. E aí que eu gostei do que você traz, que a Carol apresenta, que é isso, né? Talvez parte do que esse paciente traga, sei lá, ou um diagnóstico, ou um nome que esse negócio dá, ou mesmo parte do sofrimento que essas pessoas descrevem, elas estão circunscritas por fenômenos que são sócio-históricos, né? Fenômenos que se dão por variáveis culturais que são históricas, né?
Uhum. Por exemplo, agora, né, durante a pandemia. Então, se a gente for pensar que boa parte dos meus clientes traz isso de alguma forma para a discussão de terapia, isso se relaciona com qualquer que seja o objetivo terapêutico dele, isso veio relacionado de alguma forma por praticamente todos os clientes, e os que não trouxeram, quando eu perguntei, tinha uma dificuldade tão grande que tinha até dificuldade de falar sobre o que estava sentindo. Então, assim, de alguma forma, esse contexto social amplo interferiu na demanda clínica daquele cliente. Então, quando a gente pensa que não é só também a história do passado, mas a história, né? O conceito amplo. Qual que é o conceito de história que você usa, Dingó? O que você chama de história? Eu não tenho um conceito para história. E a Roberta perguntou aqui antes da Globo derrubar a gente, que ela falou assim, por que vocês estão falando que a análise do comportamento tem esse conceito de história um pouco mal entendido? Então vamos tentar amarrar as duas coisas para falar um pouco disso. Tá. O que eu estava falando, Roberta, é porque, na verdade, o conceito de história comportamental ou história experimental, e aí tem um outro termo que os caras usam para falar disso, Nossa, eu parei nessa discussão em 2007, tá? Então ela pode ter avançado nos últimos 13 anos, que é quando eu resolvi pensar sobre esse negócio que eu estou falando. Mas que, via de regra, você define história experimental do sujeito. Na hora que você está desenhando o setting do estudo, né? Você chama de história comportamental tudo aquilo que está fora da contingência que foi programada. Então, eu pego o sujeito, vou colocá-lo na condição X lá de estudo e eu passo, então, a estabelecer as relações comportamentais que me interessam para o estudo em questão. E aí o que esses caras que estudavam história vão ver é como é que efeitos de história exercem influência sobre o desempenho presente do sujeito. Assim, como é que parte do desempenho ser diferente dentro desse recorte experimental que eu desenhei, ele se altera porque esse sujeito teve uma história comportamental ou não. Uhum. E aí passa a ser usado, então, como um elemento explicativo para algumas coisas que ocorrem no momento presente, ou seja, isso ocorre porque o sujeito tem história, e aí ou do outro lado, que é quando vai para o ruim. É assim, o experimento deu errado. Ele deu errado, ele não se comportou conforme esperado por efeitos de história. De história. É o Então, inconsciente. O Lucas falava isso, que é o nosso inconsciente da análise de comportamento. A gente joga na história. Exato. É isso, assim, ele virou de uma grande lata de lixo, né? Assim, tudo que você não sabe explicar a influência que tem na ocorrência presente, você joga na história. Então ele acaba sendo um conceito bem mais ou menos definido em termos das influências que ele teria no desempenho do sujeito no presente, sabe? Exato, é tipo isso, você não sabe a história. E aí você... Diga. Pode falar, pode continuar. Porque aí você vai assim, tá, e quando eu saio disso e vou pensar em história, e aí uma definição bem tosca, já que eu não sou historiador, eu estou entendendo história com H minúsculo como o relato sobre os eventos que se deram no passado. Então, um relato concatenado dos eventos que se deram no passado. E esse conjunto, esses relatos de algo que se deu no passado, a gente produz um efeito que chama acontecimento. Que porra é essa? N coisas aconteceram no passado. Alguma coisa a gente selecionou a falar sobre aquilo. E ao falar sobre aquilo, ou seja, a organizar um conjunto de evidências que nos ajuda a compreender esta ocorrência, a gente transforma ela num acontecimento. Então, assim, quando a gente for, sei lá, daqui 10, 20 anos, produzir histórias sobre o momento presente, quais elementos a gente vai transformar em acontecimento? Quais serão os aspectos desse momento que a gente vai pôr em evidência e que nos ajudariam a entender o que se passou, né, no contexto atual? E história com H maiúsculo seria o que eu estou chamando de sinônimo de historiografia, ou seja, um campo do conhecimento, que eu vou chamar de ciência, embora os historiadores nem todos achem que eles são
ciência, eles têm um pau em relação a isso, mas é a ciência sobre as sociedades ao longo do tempo, assim, como é que as pessoas ao longo do tempo produziram-se como sociedade, né? Portanto, como é que elas produzem bens materiais, como é que elas produzem conhecimento, como elas produzem sociedade, etc. Uhum. Então, assim, se eu for pensar como é que as duas coisas se amarram na minha cabeça, é isso. É porque na história experimental do sujeito aconteceram N coisas. Assim como na história com H minúsculo, de qualquer acontecimento ocorreram N coisas. E aí só é possível para mim, a partir de uma eleição do presente, selecionar aspectos, tanto da história dessa coisa qualquer, quanto da história do sujeito, para compreender aquilo que a gente está pondo como foco hoje. Entendi. Na verdade, a própria... Mas eu tô pensando uma coisa que... Tô pensando, digo, ó, vou falar. Porque, como você sabe bem, né, eu tenho esse problema de falar o que eu penso. Essa pessoa esquisita. Aí, às vezes até dificuldade de usar os privados. Como você já passou diversas situações constrangedoras comigo na sociedade. Mas a história desse sujeito, que ele vai transformar em acontecimento para ele, também está em relação com o que ele aprendeu a chamar de acontecimento na história dele. Certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa, vamos pensar na pandemia. Algumas pessoas estão olhando para a pandemia a partir de um repertório de entendimento da vida, conhecimento, qualquer que seja ele, ele está atribuindo um discurso, está tendo um impacto sobre a vida dele de uma forma. A partir de outra história de vida, de um sujeito qualquer, ele vai fornecer outras explicações para esse fenômeno. Então, assim, quando a gente vai construir a história das civilizações, porque o que se transforma em acontecimento? Porque no sujeito a gente consegue pensar assim, então, sei lá, tem um acontecimento original, uma variável ou mais de uma variável, que torna mais provável tal acontecimento se transformar no pilar da história daquele sujeito. Como é que faz isso em termos de sociedade? Porque dentro de uma sociedade tem discursos contraditórios coexistindo. A minha pergunta pode ser muito idiota, perdoe a sua querida amiga, e tente me explicar essa jossa. Então, fudeu. Porque, assim, esse é um campo de discussão que é o seguinte. Aí, de novo, né? Se eu posso estar sendo super ingênuo porque eu sou o empiricista doidão, né? Como eu falei lá na outra live, eu acredito... E obsessivo. E obsessivo. Então, produzir história, ou como eu entendo a historiografia, significa eu me expor ao elemento empírico da produção do conhecimento. Ou seja, se eu quero conhecer algo que se deu no passado, eu necessariamente tenho que entrar em contato com algum elemento ou com os elementos que dizem sobre esse passado. Certo. Então, no primeiro lugar, já tem uma fonte de eleição, né? Assim, eu, sujeito presente, escolho o que eu olho para trás. Isso, quando a gente vai para terapia, isso já vem sendo discutido, né? Quando a gente está sendo psicoterapeuta, que é esse efeito que a gente exerce, sobretudo sobre repertório verbal do paciente, né? Que o paciente passa a falar mais de algumas coisas do que outras com você. E uma parte do controle disso é o fato de que é você. Sim. Você seleciona sobre o que se fala. Selecionou, né? No repertório. Então, Inclusive usando palavras que ele nem usava e nem conhecia, né? Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto da gente entender onde essas duas coisas me parecem similares é aí. É um sujeito ou outro no presente que faz a seleção do que a gente olha para trás. Se eu vou para a historiografia, eu vou passar por uma segunda fonte de eleição, que é aquilo que os sujeitos no tempo passado consideraram memorável.
o que é considerar memorável? Considerar algo para deixar registrado para o tempo futuro. Ou nem para deixar para o tempo futuro, mas que ele deveria ser registrado porque havia necessidade do seu registro para aquelas condições. Ou seja, por que, sei lá, você encontrou o diário da Anne Frank? Assim, que experiência que está posta para aquela criança quando ela está lá escondida numa Holanda tomada pelo nazismo e ela produz um registro escrito? Quais são as condições que permitem que esse registro escrito permaneça ao longo do tempo? Né? Não me parece, inclusive, equivocado quando a gente olha que uma das características onde você muda para sistemas de governança excludentes ou autoritários, você vai ver sumiço de papéis. Por que papel some? Porque papéis nos permitem produzir memórias sobre algo. Né? Efetivar então, assim, memórias, né? Materializar. Sim, exato. Me permite falar sobre algo que se deu no passado. Né? E aí, se eu olhar isso, que via de regra a gente vai discutir em historiografia, é o fato de que, frequentemente, o que a gente tem é uma história do vencedor. Né? Então, N coisas estão acontecendo no tempo passado, mas a gente só conhece uma parcela dessas coisas que a gente transformou em acontecimento. Então, será que é possível... Será que é possível... A Fenner vem de voadora. Fenner Brau chamando de fascista quem joga papel fora. Pois eu já joguei muito papel fora aqui nessa casa, viu, Fenner? Mas era papel então, com importância. Mas, Keidino, se eu for fazer o paralelo com a história do sujeito, é isso. Assim, olha, quem de nós não teve uma relação que você já teve N coisas dessa relação? Tipo, sei lá, eu sou da geração que as pessoas mandavam cartas. Sim, eu tava pensando nisso, Dingó. Você leu meu pensamento. Porque, assim, cara, a história tá fodida daqui pra frente. Porque, assim, fotos, por exemplo, fotos eram registros raros, né? Nossa, que doido, Dingó. Você tá lendo meu pensamento. É poder de psicólogo. Uma transmissão aqui, ó. O NAG. Aí, a gente tá o quê? A gente tá transformando o registro de informações. Isso também vai ter que transformar o olhar para o que é acontecimento, né? Então, se tem 380 fotos no mês no seu celular, como é que você vai definir qual foi o que foi acontecimento? Então, um dia que você está sozinho em casa e tira 325 selfies. Reza a lenda que existe pessoas que fazem isso. O que que acho que não é você. Dizem por aí. Não. Eu tenho uma amiga que tira muita selfie. Quer dizer, essa selfie não é um acontecimento necessariamente. Mas antigamente, acontecimentos muito importantes tinha pouca foto, né? Então, mas eu acho que aí que está a sacada. Tirar a foto é um fato. Né? Você produziu algo. Se ele vai virar acontecimento ou não, não depende de você. Depende de mim, historiador, selecionar isso como um acontecimento digno de ser contado. Não vai, mas eu guardo a mesa de... Depois, na época do divórcio, o Lucas e a Camila me deram a mesa de escritório onde o Lucas escreveu o doutorado. E eu guardo essa mesa na esperança que um dia exista o Museu Lucas Córdova. E eu coloque lá a plaquinha que ele escreveu o doutorado nessa mesa. Agora, as minhas coisas, eu não estou pensando... É porque eu fico pensando assim, Dingó, cá entre nós, vem cá. Você escreve um diário? Eu fico pensando, o que levou a pessoa a achar que aquela vivência dela ia ser tão importante para a humanidade a ponto de registrar aquilo de uma maneira organizada e obsessiva? Como é que ela sabia? Ela não sabia, né? Mas não, tem que ser um obsessivo para organizar isso. Se a pessoa depender de mim para saber a história da minha vida, ela está fodida. Sim, mas se eu for pensar nos sujeitos do passado, então vamos lá. Você tem uma tradição, sobretudo no mundo ocidental, de não só as pessoas terem diário, mas as pessoas terem, igual aquele livro do Skinner, né, o Notebooks. As pessoas tinham caderninhos
que elas Sim. anotavam ideias. Que é a função que cumpre muito hoje o seu celular. Para muitas Sim. pessoas que eu vejo, a pessoa, pô, preciso fazer tal coisa. E eu gravo Uma nota de áudio, né? uma nota para mim. A nota de áudio do início do século XX é um caderninho com a caneta. Uhum. É... Ou um grupo com você mesmo. Você tem um grupo com você mesmo no WhatsApp? Que só tem Não, você? Rodrigo, não. isso é maravilhoso. Você encaminha lá tudo que você não pode perder. Rodrigo, eu preciso te ensinar a ser jovem, Rodrigo. A senhora, minha esposa, já está tentando me ensinar essa parte aí do grupo de WhatsApp comigo O mesmo. grupo com você mesmo chama Eu Comigo, o meu. Agora tem gente que chama eu e eu mesmo. Podem ir colocando aí nos comentários o nome do seu grupo com você mesmo no WhatsApp. Tem uma função muito importante. Então, assim, se alguém for, talvez ali ache algum acontecimento importante da vida. Então, eu na verdade, eu fico explorando as pessoas mesmo. Eu falo para as pessoas, o que eu falo? Meus orientantes me mandam um e-mail. Manda um e-mail. Você Exatamente. está Porque se por está no isso meu que você e-mail... mandar um e-mail. Ah, eu descobri! Meu e-mail e minha agenda servem como materialidade para eu exibir a resposta de lembrar. O melhor nome é o da Thaís. O da Thaís é o melhor bloco do eu sozinha. É desse jeito. Então, assim, eu acho que talvez esteja mudando também o nosso tempo disponível para pensar nos acontecimentos da vida diária, né? Sim. Eu tenho essa impressão, pelo menos, assim. Não sei se você Concordo. concorda. É que, inclusive, talvez aí... Exatamente, a responsabilidade não é minha, é do aluno, óbvio. Né? Sei lá, quando você fala assim, o tempo... A gente não tem tempo para parar ou pensar sobre isso, né? Assim, eu contar para você essa própria história. Sobre si Inclusive, mesmo, tanto que a né? gente está nessa pira aí de prática de mindfulness. Assim, não só isso, né? Assim, na verdade, a gente tem se tornado cada vez pior em práticas de olhar para evento privado, né? Assim, de olhar para De dentro e autoobservação, né? ver. A A gente gente é muito saiu de ruim um fazendo isso. extremo na psicologia, que isso era uma técnica, né? E a gente foi para o outro, de que praticamente a gente tem uma raridade de tempo e de, acho que até assim, pelo menos na análise do comportamento, fala-se pouco disso, né? Da importância de observar-se, de registrar-se, de descrever-se. Eu acho que na análise do comportamento a gente acaba sendo mais voltado para o outro, né, historicamente. Eu nem estou pensando na área em específico, não, sabe? Eu estou pensando como fenômeno contemporâneo mesmo, assim. Uhum. De quanto tempo no seu dia você gasta olhando para dentro de si e tentando ver, tipo, o que está rolando aqui? Sim. Né? Assim, ou relembrando histórias, ou escrevendo fatos, né? Então, assim, eu tenho uma cliente que ela teve uma ideia muito legal, porque ela precisava reescrever essa história no papel. Ela começou a lembrar memórias dela e começou a transformar em crônicas. Então, ela escrevia essas memórias e mandava para as pessoas da família. Então, assim, ela enviava isso para as pessoas da família e o tanto que isso foi potencializador, tanto para ela organizar o que ela construiu, porque ela está já no espaço de envelhecimento, mas também de reconstruir o vínculo familiar que ela tinha fragilizado. Porque é isso, histórias que ela contava lá, as pessoas voltavam dizendo, olha, eu não me lembrava disso. Nossa, faz anos que eu não penso sobre esses almoços. Faz anos que eu não penso sobre isso. Porque quando as pessoas iam morrendo, as histórias iam morrendo junto. E o que ela acabou sim. fazendo, e eu tenho tentado animá-la a publicar um livro, nem que seja só para a família, se transformou numa história, um memorial daquela família. Porque tem relatos que envolvem pessoas que já foram e que eram relatos dolorosos. Então era proibido falar sobre aquele passado.
Sim. Ah, e aí, de novo, onde eu vejo aproximação, tem um livro muito legal da Ecleia Bose, Hum, que eu nunca lembro o nome de verdade do livro. Eu sempre chamo de História de Velhos, mas não é isso. Que é um livro que ela faz a parte de história oral com idosos que viram a construção da cidade de São Paulo. Assim, como é que você conta a invenção da capital, São uhum, Paulo, a partir uhum, da memória daqueles que participaram desse processo. Então, que é uhum. isso, assim, cara, qual que é a possibilidade de uma pessoa, sei lá, X, ao fim da sua vida, poder contar sobre, sabe, sobre sua própria história? Uhum, uhum. Ou que mecanismos que a gente... Hã? Peraí, quanto falamos de... Apagamento Sim, histórico. sim. Deixa eu só ler, Então, porque depois, quando fica só a gravação, não tem a pergunta. tá. Quando falamos de apagamento histórico, tem alguma coisa a ver com a supressão de acontecimentos de alguma população ou nada a ver? Sim. Então, eu tendo a pensar que sim. E aí eu pensaria de duas formas, tá? Um mecanismo pode ser por um, né, processo que a gente tem visto muito contemporaneamente, que é essa ideia de um revisionismo histórico, e aí um revisionismo histórico que culmina, ou pelo menos sempre que eu vejo, ele culmina num erro historiográfico, né, basal, ou seja, né, a primeira regra que você tem que aprender é o tema Gabri deve ser Gabriel, história e psicoterapia. Então, esse revisionismo histórico, que alguma medida perde de vista um preceito básico da historiografia, que é a ideia do presentismo, né? Que é a ideia de que eu não vou olhar, não é possível eu olhar para o passado e ler o passado com o olhar do presente. E aí é uma pegadinha, né? Uhum, Que é a ideia de que, óbvio, eu sou um sujeito do presente, eu só vou conseguir olhar para o passado a partir desse lugar, e é por isso que eu preciso entrar nesse universo do passado para tentar lê-lo a partir dos seus condicionantes, né? Assim, uhum, como é que se usa esse negócio lá, né? Então, sei lá, quando eu leio lá o Despalpério, o nazismo é de esquerda porque ele tinha nacional-socialista no nome, assim, caraca, você está fazendo uma leitura muito contemporânea de uma ideia de que um uhum, partido ou uma filiação política, ao ter social no nome, logo ele estaria à esquerda, né? E uhum, aí você está deixando de considerar qual que é a noção de nacional-socialismo ou de nacional para o contexto específico em que aquela fonte ou aquele nome é produzido, né? Então você uhum, acaba apagando uma parte do registro. E aí, se eu jogar isso para o que o Jonathan estava falando em específico, a ideia de apagamento, que é o que a gente acaba podendo produzir com esse revisionismo histórico, né, é apagar as memórias de algumas populações, é apagar também o fato de que teria o perdedor, entre aspas, o perdedor, né? uhum, Então, se eu for pensar ali, de novo, historiograficamente, depois eu jogo para a clínica. Vamos pensar na história da psicologia, beleza? A gente vai uhum. falar ali que a psicologia do mal, sobretudo a psicologia clínica, a psicoterapia, pelo fato de que a gente ajustou os sujeitos. E aí, se eu vou lá e pego a 4.119, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, está escrito que uma das funções privativas do psicólogo é o uso de métodos e técnicas psicológicas para a solução de problemas de ajustamento. Uhum, E aí, óbvio, se eu for ler isso como um brasileiro no século XXI, eu vou falar isso é um absurdo. uhum, E agora minha pergunta o que esse sujeito do passado quis dizer com o problema de ajustamento? Defina para mim. Defina ajustamento para o cara que escreve a 4.119. uhum, Por exemplo, sendo bem chulo, se eu pensar que a década de 60 o Brasil está sofrendo uma forte influência estadunidense, sobretudo na psicologia, será que eu não estou importando o termo adjustment? E aí, adjustment podem ser várias coisas e não necessariamente ajustar no sentido de que você tem que se uhum, encaixar em. uhum, Por exemplo, uhum, se eu pegar a gestalt terapia e algumas dessas correntes,
do grande bloco humanista existencialista e o escambau que ocorre ali nos Estados Unidos da década de 60, os caras têm o conceito de ajustamento criativo. Alguém já falou que ajustamento do gestalt terapeuta é do mal, de encaixar alguém em algum lugar? Eu nunca ouvi, é sempre o ajustamento do behaviorista, né? O análise de comportamento que é do mal. Mas é isso, assim, me parece que você perde de vista uma certa leitura. Ou, aí é que eu estou vendendo o peixe das pessoas lá do laboratório, que são os mestrados e doutorados de algumas das pessoas lá do grupo de pesquisa. Ou que tem o pessoal estudando sobre história da homossexualidade, em que, de novo, a gente vai falar lá que a psicologia foi do mal e fez N absurdos. E não é que não tenha feito, de novo, esse é o ponto. Não é que isso não ocorreu. Foram essas pessoas que fizeram absurdos que parece que ganharam, que inclusive é aquilo que se torna acontecimento, ou seja, sobre aquilo que a gente tem acesso. A minha pergunta é, e quem estava no mesmo período de tempo não fazendo isso? Por que perdeu? Por que não é esse registro que passou ao longo do tempo? Quais foram as condições que deixaram isso relegado, deixado em segundo plano? Então, por exemplo, tem um documento que a gente acha da década de 70, que tem mais de um autor brasileiro falando isso. Assim, olha, homossexualidade não é doença, ponto. Assim, isso não está em discussão. Ponto. E aí o cara vai explicar por que isso é um equívoco teórico. Cara, por que eu não estou lembrando desse cara para ver, inclusive, o que esse cara produziu de tal forma que isso pudesse me permitir hoje pensar as condições em que eu me produzo, né? Que é isso, na hora que tem lá aquele debate bizarro que toda hora volta sobre terapia de conversão, é assim, cara, por que aí eu estou discutindo a mesma coisa desde 1950, assim, não é possível, assim, eu não aprendi nada com o que passou. Então, sim, Jonathan, eu acho que nesses dois sentidos, o apagar permite, né, assim, eu apagar memórias de algumas pessoas dessas que não vão ser considerados os vencedores, e aí a minha pergunta é, tipo, o que eles fizeram e que de tal forma que a gente possa contar alguma coisa sobre eles e que isso me ajuda a compreender certas coisas, e a parcela de um potencial revisionismo, né, sobre isso que aconteceu. E aí, se eu for pensar, isso também se dá no campo da clínica, né? Quando a gente está lá sendo terapeuta, né? Sobre pessoas sobre as quais a gente não vai falar, sobre eventos sobre os quais a gente não vai falar. Essa edição, né, já traz elementos, porque assim, não é que ninguém dizia o oposto. Por que essa voz não era ouvida? E explicar isso e ter acesso a essa voz silenciada também um processo de reconstruir o papel dessas outras populações. Que eu acho que tem um TED, eu acho que é um TED, mas se não for um TED, enfim, um vídeo da Chimamanda que chama O Perigo da História Única. Que é isso, assim, para mim, é uma excelente discussão disso, assim, que quando a gente tem acesso a uma história a partir de um certo lugar. Lugar de quem? De quem venceu o discurso que fica para a posteridade. Mas espera, será que existem outras versões e que aí em conjunto me habilitam a pensar sobre isso? Então eu fico pensando... Se você é um grupo minoritário, produzir relatos, essas coisas assim, então também é importante. Produzir sobre a própria produção? Ou você acha que não? Sim, indispensável. Porque é isso, né? Assim, você está produzindo isso, né? Registro, né? A gente não pensa nisso, né? Que interessante isso, Jingó. Esse negócio de história é legal. Eu descobri a importância do papel velho agora. Agora eu entendo esse seu fetiche de ficar andando atrás de papel empoeirado pelo mundo afora. Né? E que, inclusive, eu acho que nos habilita isso, assim, que é produzir memória, né? No sentido historiográfico da noção, é isso que a Roberta está falando. Se eu não tenho um relato sobre algo, se eu não tenho um registro que permita durar ao longo do tempo, como é que é possível assegurar isso
por exemplo, eu estava dando aula tem umas 2 semanas que a gente vai discutir produção da noção da experiência de subjetividade no Brasil colonial. Uhum. E aí os alunos perguntando assim, professor, como é que era a experiência de subjetividade, ou seja, desse mundo privado, com os povos originários? Eu falei, não faço a menor ideia. E assim, eu não faço a menor ideia porque, obviamente, uma grande parte deles foi atropelado pelo bonde da história. Sim. Por vários motivos. Uhum. Uma outra parte é que o registro que eu, homem ocidental, entendo como registro, né, é o papel escrito. E aí é isso, assim, até onde eu entendo, grande parte dessas populações era ágrafa. Então, assim, que memória é essa que é deixada para a posteridade? Ah, beleza, é a memória da pintura, de certos bens arquitetônicos, etc. O que a gente fez? A gente atropelou esse negócio. Uhum. Demoliu, né? Que por exemplo, a gente estava lá, eu e o Vera está aqui, a gente estava lá no Peru, aí a gente estava lá, tipo, Machu Picchu, achando aquele negócio legal pro caralho, né? E aí o guia falou com a gente descobriu uma outra cidade muito similar, que fica a X dias aqui, para dentro da Amazônia peruana, que a gente nem sabia que existia. Tipo, caraca, o que fez esta população migrar X dias andando para dentro da floresta para produzir o grau de sofisticação arquitetônica que os caras tinham. Assim, uhum. E aí é isso, assim, é impossível não lembrar. É impossível não lembrar desses povos nessa direção, entendeu? Uhum, uhum. Nossa, muito legal, Dingo. Infelizmente, essa porra de Facebook não, de Instagram, só tem 54 minutos e às vezes eles derrubam a gente. Então a gente tem aí uns 4 minutos para a gente dar uma fechada nisso tudo. Então, assim, eu acho que o que ficou para mim primeiro, a importância de registros. Segundo, a importância de conservação de memórias, que a gente deve lutar pela conservação de histórias, e a história de que talvez retornar um pouco com esse cliente, apesar de ser um medo do analista do comportamento no atendimento clínico, voltar nessa história é fundamental para a gente entender esse processo de travamento, onde começa esse nó desse cliente que a gente está atendendo. É mais ou menos isso? Sim, senhora. Sim, senhora. Poxa, Gingó, muito legal, cara. Precisamos fazer mais vezes. Eu gosto de acabar com 50 minutos, porque daí a gente deixa o gosto de quero mais. Eu adorei, assim, gostei muito mesmo. Muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Desde lá da minha banca, né? Você estava em surto psicótico? Foi, do meu surto. Mas, assim, você contribui muito para a analista do comportamento que eu sou, para a pessoa que eu sou. Obrigado. Assim, eu tenho muito orgulho de ter você na minha vida. E eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente, dividindo um pouco disso tudo de mofo que tem dentro das suas caixinhas mentais. Muito obrigado pelo convite, Pri. Faço minhas suas palavras, assim. A gente já falou, né? Eu já falei isso algumas vezes com você. Você é possivelmente uma das melhores terapeutas que a gente tem, né? Analista de comportamento na cidade. E aí você está aí fazendo um excelente papel de Marília Gabriela, entrevista da comunidade. Tô registrando. Quando chegarem no Exatamente. Futuro, vai ter as lives salvas. E estou mandando também para o YouTube. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Logo a gente vai ter já a segunda rodada. Eu já estou com uma segunda agendada com o Córdova para falar sobre explicação. Tem 27 segundos, estamos acabando. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e obrigada a você. Um beijo no coração. Beijos, Até gente. a próxima. Tchau, gente.